Já percebeu que nas últimas 3 semanas a imprensa brasileira só fala de Estados Unidos, Venezuela e não fala de Brasil? Bom, agora tem o tema Olimpíadas também, tomando boa parte do noticiário, obviamente, mas quando se fala de política é Estados Unidos e Venezuela, sempre com uma crítica velada ou direta ao Lula, muitas vezes com muita fake news e com muito ódio. Sabe por quê? Porque tá tendo um golpe em curso neste exato momento, e o golpe não é contra o Lula não, apesar de que isso afeta a médio e longo prazo a popularidade do Lula. O golpe é contra você, é contra mim, é contra o povo brasileiro. Eu mostrei aqui, já nos últimos meses, acho que ninguém mostrou tanto quanto eu, que nós estamos pagando mais de 800 bilhões de reais por ano para banqueiros vagabundos só de taxa de juros da dívida pública do Brasil. Dívida essa que nunca foi feita auditoria. Nesse mês, chegou a 835 bilhões. Então, nos últimos 12 meses, pagamos 835 bilhões de reais para banqueiros que não fazem nada, só compram título da dívida pública e ganham isso aí em juros. Ok, sabe o que esses mesmos banqueiros estão fazendo? Pois bem, silenciosamente, agora não tem fala do Lula, hein? Eles estão aumentando o dólar, eles estão vendendo reais e comprando dólares. Lei do mercado, se você vende real e compra dólar, o dólar fica mais caro. O dólar sobe, o dólar chegou a 5,75 essa semana. Por que, Thiago, que esses banqueiros estão comprando dólar? Por que o dólar está subindo no Brasil, Thiago, se todos os índices econômicos estão melhorando? O Brasil tem o menor nível de desemprego dos últimos 10 anos, coisa que não foi destaque em jornal nenhum. A atividade econômica no Brasil aumentou 9% em comparação com o ano passado, coisa que não foi destaque em lugar nenhum. A indústria do Brasil subiu 7%, coisa que não foi destaque em lugar nenhum. O Brasil está com todos os índices chegando a níveis históricos. Os que ainda não estão em níveis históricos, como o desemprego, estão chegando. O recorde histórico de desemprego foi em dezembro de 2014. Sempre em novembro e dezembro tem as vagas de final de ano, né, para Natal, Ano Novo, e aí o desemprego é bem menor nesses 2 meses. Então tudo indica que agora, novembro e dezembro desse ano, cheguemos talvez ao menor desemprego da história. Estamos nesse caminho. E por que o dólar aumenta num país em que está tudo indo bem? Pois bem, não tem motivo algum, a não ser agora a Globo mostra a verdade. Eu vou mostrar a matéria capa do Globo de hoje. A única parte que falam de Brasil na Globo hoje. Venezuela também pararam de falar, né? Agora é Olimpíadas, Estados Unidos e com dólar acima de 5,60, sem trégua, Banco Central pode aumentar os juros, dizem analistas. Ou seja, essa mamata de 835 bilhões tá para aumentar. 0,5% nessa taxa de juros são 40 bilhões a mais para esses vagabundos ganharem. O governo, obviamente, é obrigado a pagar. E aí, para pagar 40 bilhões a mais para banqueiro, sabe o que tem que fazer? Cortar gasto em saúde, em educação, em moradia, em transporte, em infraestrutura. Porque você cortando gasto nisso tudo, você tem menos investimentos para gerar empregos. E lembra do que o Campos Neto disse que eu falei aqui no Plantão Brasil? O Lula, inclusive, criticou na sexta-feira passada. O nível de emprego muito alto é ruim. Porque aí se os empregos se aí tem muito emprego e o desemprego é muito baixo, o que acontece é que os salários acabam aumentando. Isso é ruim, isso é ruim. Isso pode pressionar a inflação. Então nós já estamos monitorando isso aí. Como é que eles monitoram? Como é que é uma maneira de você fazer com que não tenha muito emprego? Você aumenta os juros. Aumentando os juros, limita o crédito. Ou seja, quem quer dinheiro para investir em alguma coisa que gera empregos, não vai ter esse dinheiro. Ou vai ter esse dinheiro mais caro. Você pega 1.000 e você tem que pagar 3, 4 mil. Lá na frente não vale a pena, então você não pega. Quer comprar uma TV, uma geladeira, você vê que os juros estão bem mais altos, você fala, pô, não dá para eu comprar, né? Pô, vou comprar um sofá de R$1.000, e aí lá na frente, quando eu vi, eu paguei R$3.000, 2.000 só de juros. E aí, o que o banco quer é que você não pague em algum momento. Você paguei 2.500 já dos 1.000 que eu peguei emprestado. Aí o banco vai lá e te põe o nome sujo, e aí começa a te cobrar juros acima de juros abusivos, quando você vê que você está devendo 20 mil por causa de um sofá de R$1.000. Aí o banco faz o quê? Liga para você e fala, pô, vamos renegociar sua dívida aí, pô, vamos renegociar, ó, que coisa. Tá devendo 20 mil, seu caloteiro. Eu vou fazer por só 3 mil, hein, ó, você parcela ainda em 10 vezes de 300, aí quando você vê, você já pagou 2.500 no sofá de 1.000, e vai pagar mais 3 mil, aí quando você vê, custou mais de 5 mil reais um sofá de 1.000, tudo que você pagou pro banco, não foi pro sofá. É isso, esse é o tamanho da mamata no Brasil, então eles querem os juros mais altos primeiro, porque o governo tem que pagar isso tudo aí, essa bagatela para eles.
Segundo, porque o governo fica com menos dinheiro para investir em saúde, educação, moradia, etc. e coisas que geram empregos, com menos dinheiro tem menos emprego. E terceiro, porque eles querem que você pague juros mais altos, ou seja, eles roubam você, roubam a mim, roubam a nós brasileiros todos, no dinheiro público e ainda roubam a gente nos juros que cobram da gente. É isso aí o tamanho da mamata. Os mesmos banqueiros que recebem bilhões da taxa de juros do Brasil estão vendendo o real e comprando dólar para fazer o dólar subir artificialmente. É quando você não tem nenhum indicador econômico no país que justifique o dólar estar subindo. Nada. É diferente de quando, caramba, o país está numa crise, caramba, as pessoas está tendo um desinvestimento, os empresários, tanto nacionais como estrangeiros, estão vendendo o real e comprando dólar, ou seja, estão tirando dinheiro do Brasil. Os empresários estrangeiros estão fechando suas fábricas no Brasil, ele vai vender bilhões de reais, comprar bilhões de dólares para levar para outro país, aí sim o dólar sobe. É o que acontece na Argentina, por exemplo. O dólar lá está disparado. Então, aí você vê, no Brasil não tem nada disso. Pelo contrário, o Brasil foi o segundo maior país do mundo em investimento estrangeiro no ano passado, atrás só dos Estados Unidos, que nunca ficou atrás de ninguém. Os Estados Unidos sempre é o primeiro. O Brasil ficou em segundo, e passou até a China em investimento estrangeiro no ano passado, inclusive com muito investimento da China. Esse ano tudo indica que o investimento estrangeiro vai ser maior ainda no Brasil. Então é o oposto. Se tem muito investimento estrangeiro, tem muito estrangeiro que está comprando reais. Se estão comprando reais, o real deveria valorizar perante as outras moedas, inclusive perante o dólar. Porém, não. E o presidente do Banco Central, bandido, Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que já fechou com o Tarcísio e com a Rede Globo, tiveram reuniões, 2 reuniões, um foi um jantar aí com a cúpula da Globo e com o Luciano Huck, outro foi uma reunião aí com vários banqueiros, já fecharam. Tarcísio é o candidato deles para 2026 e em 2025 vai ter tentativa aí de massacrar o Lula e a popularidade do Lula com escândalos inventados. Prepara, viu? Eu fico com receio aí, porque eu vejo parte da esquerda que é facilmente manipulada. Tem 3 casos aí que me deixaram atônito. Fiquei assim, caraca, eu achei que realmente, fico feliz que é menos gente assim, mas eu achei que realmente já tivesse uma consciência política muito maior. Foi primeiro o caso quando inventaram que o PT e o PCC queriam sequestrar o Sérgio Moro. Quando eu fiz um vídeo aqui falando que aquilo era armação, tinha comentários de plantonistas, gente que você vê inscrito no canal há 1 ano, inscrito no canal há 9 meses, falando, Thiago, você está ao lado de sequestradores, tudo tem um limite, não sei o quê, vou parar de seguir. Eu falei, caraca. O segundo foi quando começou a guerra na Ucrânia, quando eu fiz aqui vídeos falando, gente, os Estados Unidos querem uma guerra lá, eles querem acabar com a expansão dos BRICS, então eles querem neutralizar ali a Rússia. Eu expliquei todo o contexto histórico por vários dias. O Plantão Brasil perdia 500 seguidores por dia. A gente que era inscrito há mais de 1 ano não entendia isso. E o terceiro foi agora, essa semana aí, no caso da Venezuela. A gente falando, isso é uma ditadura! Ditadura de esquerda ou de extrema direita é a mesma coisa. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, estamos ferrados no ano que vem, estamos ferrados. Que vão inventar alguma coisa contra o Lula, sempre é no 3º ano de governo. Anota, eu tô falando isso, aí você vai, caramba, o Thiago avisou. Avisei, tô avisando. Vão inventar alguma coisa contra o Lula, esse pessoal todo vai ser facilmente manipulado, igual o Patinho lá da Fiesp, era exatamente isso. Aí o que acontece? Agora, o que estão fazendo? Esses mesmos banqueiros que querem ganhar 40, pelo menos, né, se aumentar 0,5%, são 40 bilhões, 41 ponto alguma coisa bilhões a mais para eles por ano. Não é que é só uma tacada, todo ano. Esses mesmos banqueiros estão vendendo real e comprando dólar. O dólar está subindo e aí o gabinete de ódio do Campos Neto e do Tarcísio já começou a falar, não, tem que aumentar os juros. Tem que aumentar os juros. Aí colocaram aí a análise do Santander, que é um dos maiores beneficiários aí de ganhar bilhões por ano sem fazer nada com essa taxa de juros, diz que, olha, se o dólar ficar no patamar de 5,70, os juros tem que subir pelo menos 0,5% aí na próxima reunião e mais 0,5% na outra. Ou seja, 1% aí de taxa de juros vai ser mais de 80 bilhões a mais, vamos chegar a 900 bilhões por ano. Eles querem chegar a 1 trilhão por ano. Para você ter ideia, uma comparação, roubaram a aposentadoria de todos os brasileiros. Se você é aposentado ou aposentada, você deve saber que você está ganhando menos da sua aposentadoria, pode ser R$100, 200, 300, 500, 1.000 a menos, todos os meses, por causa da reforma da Previdência. Se você não é aposentado ou aposentada, saiba, você vai ganhar muito menos e você vai ter que trabalhar muito mais para poder se aposentar, ganhando menos. Isso tudo para, segundo eles, economizar, entre aspas, 1 trilhão em 10 anos.
Só que agora é 1 trilhão por ano que a gente tá dando para eles. E ai se o Lula não tiver um superávit, ai se o Lula acabar gastando, entre aspas, mais do que ele arrecada. Só que ele tá gastando 1 trilhão só com esses vagabundos, que ele não pode não gastar. Ou seja, se ele quiser investimento para alguma coisa útil para o Brasil, para o povo brasileiro, não dá, porque agora está aumentando aí. É isso que eles estão fazendo. E aí a imprensa não fala, a imprensa, pelo contrário, toda a imprensa foca em Venezuela, toda a imprensa foca em outros assuntos, e quando fala de política, nada positivo do governo, e quando fala é o seguinte, não, ó, tem que aumentar os juros mesmo, ó, quem falam são os analistas. Por quem é o pobre Thiago aqui falando? Um pobre coitado youtuber, perto do analista do Santander. Pô, Santander aqui, é claro que eu nunca vou ter opinião para falar lá. É uma investigação fácil, viu? Num país sério, sério mesmo, era para enjaular esse pessoal, para pegar 100 anos de jaula, prisão perpétua para esses bandidos. Investigação fácil. No mercado financeiro, para quem não sabe, você consegue ver quais bancos, e se o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, quiser, consegue saber qual é o investidor, o CNPJ de cada um, ou o CPF de cada um, no caso são CNPJs. Quem está vendendo real e comprando dólar? Quem são esses? E aí você vê, faz um cruzamento simples de dados. Essa investigação não duraria 2 dias. 2 dias. Não estou falando de investigação de 2 meses, de 1 mês, não. 2 dias de alguém com acesso. Você pega quem é que está vendendo real e comprando dólar, e aí você pega quanto esses aí têm investidos na dívida pública e quanto eles estão ganhando de taxa de juros. Aí você vai ver que são os mesmos, os mesmíssimos, os mesmos bancos que estão agora vendendo real e comprando dólar adoidado, são aqueles que estão recebendo desses 835 bilhões, estão recebendo 20, 30, 40, 50 por ano. São os mesmíssimos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra esses vagabundos. Falou!